8 horas da manhã, pelo horário de Brasília, nós estamos começando a edição do Jornal Gente deste dia 12 de janeiro de 2026. É uma segunda-feira onde muita gente volta ao trabalho depois da primeira semana cheia de janeiro, que costuma, ser mais tranquila pelas férias coletivas, pelo recesso e também a ausência de aulas. As aulas ainda não voltaram, mas muita gente volta ao trabalho hoje. Para você que está em São Paulo, um aviso importante, hein? Hoje voltou o rodízio de veículos. Então você não pode circular até às 10 horas da manhã no centro expandido de São Paulo se o final da placa do seu carro for 1 e 2. Vamos falar sobre um assunto que mexe com a vida do brasileiro, que é a paralisação dos Correios, que foi encerrada depois de um acordo com a Justiça do Trabalho, mas há impactos ainda nas entregas. Muita gente não está recebendo as mercadorias. E esta decisão do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, de manter o acordo coletivo aí entre os trabalhadores e os Correios, pode agravar ainda mais a crise financeira da estatal. A avaliação é da ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi, que deu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes no fim de semana. Ela é integrante da seção especializada em dissídios coletivos, que foi responsável pelo julgamento da greve dos Correios, que durou 15 dias no mês passado. A magistrada foi a única que divergiu da relatoria sobre a manutenção das cláusulas da convenção coletiva. Para ela, o Poder Judiciário não pode substituir critérios técnicos e administrativos da empresa, especialmente em situação financeira complexa como a de hoje. Maria Cristina Peduzzi explica o motivo por ter votado a favor da contraproposta feita pelos Correios aos trabalhadores. Se aplicaram cláusulas convencionadas de um período pretérito em que o prejuízo era significativamente menor do que o atual. E por quê? Então, os dados comprovam, no estudo está no voto, um crescimento substancial, exponencial do prejuízo da empresa, da ordem de aproximadamente 183%. Então, no acumulado de 9 meses de 2025, ficou provado que as despesas administrativas apresentaram um crescimento superior a 55%, atingindo uma cifra de quase 5 bilhões. A receita líquida no mesmo período caiu de 14 bilhões para 12 bilhões e pouco. E um dos principais fatores de crescimento do passivo está constante da rubrica benefícios a empregados, que passou de 2,79 bilhões para 4,97 bilhões. O acordo trabalhista firmado nos Correios não resolve o problema financeiro da empresa, adia e aprofunda. Em vez de atacar a raiz do rombo, cria obrigações permanentes num cenário em que a estatal já opera no limite. É uma irresponsabilidade fiscal disfarçada de paz social. Do ponto de vista financeiro, o acordo engessa ainda mais a gestão. Benefícios mantidos ou ampliados sem contrapartidas claras de produtividade significam um aumento de despesa recorrente e não só pontual. Isso pressiona o caixa de hoje e empurra a conta para o tesouro de amanhã. Na prática, o contribuinte vira um fiador de um acordo negociado sem transparência sobre impacto orçamentário de médio e longo prazo. E aí entra o aspecto mais sensível, o papel do sindicato. O acordo parece menos uma solução econômica e mais uma vitória política. Em vez de uma negociação dura, com concessões mútuas, o que se vê é a preservação de pautas corporativas clássicas, úteis para o discurso em assembleias e a manutenção do poder sindical, ainda que isso comprometa a sobrevivência da própria empresa no futuro. É o curto prazo eleitoral sindical vencendo o longo prazo empresarial. Há também um problema institucional grave, que é o incentivo perverso, quando os sindicatos percebem que a empresa, mesmo deficitária, acaba cedendo sob pressão política e judicial, a negociação deixa de ser racional, e passa a ser um jogo de força. Quem grita mais leva, e quem paga é a empresa pública, que não pode quebrar
nem simplesmente fechar a porta. Esse tipo de acordo não protege empregos a longo prazo, ao contrário, acelera a deteriorização financeira que justifica planos de enxugamento, terceirização e, no limite, privatização. É um tiro no pé, como uma conquista histórica, né, trazida para parte dos trabalhadores ali pelo sindicato. O objetivo deveria ser, né, salvar os Correios. O acordo teria de incluir responsabilidade financeira, meta de eficiência, tudo aquilo que a gente vê em empresas regulares. Do jeito que foi feito, parece menos uma negociação e mais um acordo para inglês ver, ou melhor, para a plateia sindical aplaudir. E é isso que nós precisamos combater e mudar essa mentalidade para que não tenhamos novamente os mesmos erros do passado, dessa vez aprofundados. E só para dar um número final aqui, 20 bilhões de reais é o que o presidente dos Correios está pedindo. 10 bi ele já conseguiu, agora quer mais 10 para colocar tudo isso que nós falamos e o restante dos problemas financeiros que os Correios enfrentam em pé. A Thaís Freitas está aqui do meu lado no estúdio do Jornal Gente em São Paulo, também com um destaque importante do dia. Tudo bem,